Mas... Perfeito. A hora, então, que até porque hoje eu vou dividir o tempo com o deputado Pompeu de Matos. Perfeito. Tá? Então, vou passar a palavra ao nobre deputado Helder Salomão, que falará como líder do Partido dos Trabalhadores. Não, rapaz. Helder Salomão do Partido dos Trabalhadores? Não. Quero saudar o presidente em exercício dessa comissão, o deputado Goulart, saudar todos os membros que compõem a mesa, nesta audiência pública, saudar Tatal Godinho, que veio a nosso convite, saudar todos que participam desta audiência pública. Eu quero, primeiramente, ratificar algumas coisas que nós já falamos aqui nesta comissão. E é importante destacar, primeiramente, o esforço que o governo tem feito para acelerar as votações de temas caros à sociedade brasileira. Um dos temas já foi aqui muito bem abordado pelos que me antecederam, que é o tema da terceirização. E, de fato, o que nós votamos nesta casa é um projeto que se transformou em lei, sancionado pelo presidente da República e que vai trazer seríssimos prejuízos aos trabalhadores brasileiros, que se trata de uma proposta que foi desengavetada da década de 90. E eu sempre digo, já que quando nós falamos em reforma, nós sempre lembramos de casa. E me parece que a reforma aqui está começando a piorar a casa que já não estava muito boa. O nosso relator, o deputado Rogério Marinho, falou uma coisa aqui que me leva a refletir sobre um ponto importante, deputado. O senhor disse que a prevalência do negociado sobre o legislado, em outras palavras, obviamente, vai depurar os sindicatos. Sindicatos que forem representativos, né? Pois é, mas imposto sindical, isso vale também para o negociado sobre o legislado? Eu acho que nós estamos invertendo a ordem das coisas. É como começar a construir uma casa pelo telhado. O que foi feito em relação à Convenção 87 da OIT, que trata da liberdade e da organização sindical? Eu penso que nós teríamos que, primeiro, discutir o fortalecimento dos nossos sindicatos. E aí, comparando com uma casa novamente, é como se nós tivéssemos alguém com uma casa que precisasse de uma reforma, e nós, ao invés de reformarmos essa casa, nós derrubássemos a casa e deixássemos a família desabrigada por um tempo, até construir uma nova casa. Ao invés de nós tratarmos da Convenção 87 da OIT, ratificada pelo nosso país, e pensar a organização sindical antes de nós adotarmos medidas que mudam a relação do patrão com o empregado de forma profunda, porque negociações coletivas são muito importantes, precisam ser fortalecidas, mas neste momento o que nós teríamos seriam partes desiguais e essas partes teriam que sentar à mesa para negociar, e nós imaginemos com a realidade sindical que nós temos no país. E a própria base aliada do governo fala que nós temos 17 mil sindicatos. Se nós temos tantos sindicatos, é porque tem alguma coisa errada, que precisa ser corrigida. E se isso é verdade, nós primeiro teríamos que corrigir esta organização para proteger os trabalhadores, e não partir do teto da casa sem antes ter cuidado da base. Os trabalhadores ficarão desprotegidos, fragilizados e sem condições de sentar à mesa em pé de igualdade. Ontem, na audiência pública, o Márcio Postman, estudioso, professor da Unicamp, falou uma coisa importante. Ele disse mais ou menos assim: alguém tem a ilusão que, se baixar o custo para contratar novos empregados, isso vai
vai fazer com que, naturalmente, os empresários contratem novos trabalhadores se não houver demanda? Não vão contratar. Não vão contratar. As empresas só contratarão novos trabalhadores, e aí sim para gerar empregos, se tiver demanda no mercado, se tiver medidas econômicas que fortaleçam a geração de novos postos de trabalho e novos empregos. Nós já falamos aqui que há 2, 3 anos atrás nós tivemos níveis de pleno emprego no Brasil com a legislação que nós temos. Portanto, se a legislação atual ela não impediu a geração de emprego a ponto de nós chegarmos a níveis de pleno emprego no Brasil, o que garante a ampliação dos empregos não é a mudança da legislação como está se propagando, mas é a iniciativa do governo, em parceria com as nossas empresas, de promover o aquecimento do mercado interno, o financiamento das micro e pequenas empresas, o acesso ao crédito dos pequenos empreendedores. E o que nós estamos vendo, e vimos a semana passada, é o governo anunciar que agora, para se tomar um empréstimo numa pequena cooperativa de crédito, nós vamos pagar um IOF de 0,38, como se paga num grande banco no nosso país. E o governo anunciou isso com o argumento de que vai arrecadar 1,2 bi. Mas isso não vai recair sobre as cooperativas. Tudo bem que elas perderão competitividade, mas recairá sobre o pequeno empreendedor do campo e da cidade que necessita, deputado André Figueiredo, de pequenos empréstimos. Então eu vejo que nós estamos com o argumento de que precisamos modernizar, nós estamos, na verdade, criando as condições para fragilizar ainda mais o direito dos trabalhadores. O deputado Patrus sempre fala que a lei tem que proteger os mais fracos. Não é a liberdade que vai garantir direitos para os mais fracos. É a lei que precisa proteger aqueles que mais precisam, e nós estamos com isso tirando a mínima proteção que os trabalhadores brasileiros têm. Então, por isso, nossa bancada, juntamente com outras bancadas aqui nesta casa, estamos nos posicionando muito claramente contra essas reformas. Não somos contra o diálogo, contra o aperfeiçoamento das leis, mas não podemos permitir que haja retrocesso, como foi o caso da terceirização. Como seria o caso, eu uso o verbo seria, no futuro imperfeito, porque eu espero que a reforma da Previdência não seja aprovada. E eu ouço aqui todas as audiências públicas, eu participei de quase todas, acho que perdi 2 audiências públicas apenas, por outros compromissos, mas eu ouço aqui todas as audiências públicas dos deputados da base aliada dizendo que não haverá retirada de direitos. Mas como não? Mas como não? Então eu gostaria de apresentar alguns questionamentos aos membros da mesa e, antes disso, dizer, também não há nenhuma garantia para nós de que vai aumentar a insegurança jurídica. Aliás, vários estudiosos que aqui estiveram têm afirmado que essa legislação vai fazer aumentar a insegurança jurídica no nosso país. A pergunta que eu faço ao relator, porque também se posicionou, aos membros que estão aqui nessa audiência pública e compõem essa mesa. A primeira coisa, como gerar empregos com essa proposta do governo? Como eu posso afirmar que essa proposta vai gerar empregos? Segunda pergunta importante. Eu queria fazer uma pergunta para Tatal Godinho, que falou aqui sobre a questão das mulheres. Eu acho importante a gente ressaltar isso aqui. O impacto dessas mudanças para a jornada de trabalho, que poderá ser de 12 horas. A pergunta que eu faço,
especialmente em relação às mulheres, em geral, as mulheres já ganham menos do que os homens. É praticamente quase que uma regra. A pergunta é, esta proposta do governo não tornaria ainda mais desigual o mercado de trabalho entre homens e mulheres? Essa é a pergunta que eu gostaria de deixar para tratar o Godinho. E para o nosso juiz, doutor Rodrigo, gostaria de também colocar um questionamento. O senhor entende que o trabalhador de escritório que divide suas férias tem a mesma relação de barganha que um operário de fábrica? A relação de um trabalhador de fábrica e de um trabalhador de escritório é a mesma em relação à negociação sobre as férias? O trabalhador rural, que tem um trabalho extenuante, também entenderá a divisão das férias como um benefício? O senhor acredita que o trabalhador, com esta lei, está protegido da imposição do empregador sobre a sua jornada de trabalho, descanso intra-jornada e divisão de férias? O trabalhador, realmente, com esta legislação, terá os seus interesses protegidos, caso esta proposta seja aprovada? Então, são essas questões que eu acho que nós precisamos aprofundar aqui nessa audiência pública de hoje. Até porque o que nós estamos assistindo é uma tentativa, na nossa avaliação, de retirar direitos, de fazer uma legislação que apenas beneficie um lado da balança e vai, com isso, deixar os trabalhadores ainda mais desprotegidos e sem as condições de continuar negociando em pé de igualdade ou tentar criar as condições para negociar os seus interesses. Então, eu espero que essa proposta seja rejeitada, mas infelizmente, o que nós estamos assistindo é uma tentativa cada vez maior do governo de votar essas propostas que não têm nenhum interesse em ajudar o trabalhador brasileiro. Pelo contrário, é fragilizar as suas organizações e os seus direitos, já tão pequenos e tão necessários para a sua vida. Muito obrigado. Agradeço ao nobre deputado e quero deixar à vontade o nosso ministro, presidente